Vamos agora para a nossa apresentação da videoaula na matéria de Mecânica dos Sólidos. O aluno é Davi Tenório de Albuquerque Filho, o orientador é Adeildo Amorim. Equilíbrio de uma partícula em 2D. Fundamentação teórica. Uma partícula é uma quantidade de matéria que pode ser considerada por ocupar um ponto no espaço. Quando a resultante das forças que atuam sobre uma partícula é igual a zero, disse que essa partícula está em equilíbrio. Uma partícula em que duas forças atuam sobre ela estará em equilíbrio se essas duas forças estiverem na mesma linha de ação, com sentidos opostos e a mesma intensidade. De acordo com a primeira lei de Newton, uma partícula que esteja na condição de equilíbrio ou está em repouso ou está em movimento com velocidade constante. Quando um problema de mecânica pode ser resolvido a partir da consideração dele como uma partícula em 2D. Há alguma hipótese simplificadora? Quando nós podemos adotar essa partícula atribuindo todas as forças em um único ponto, nós podemos considerar como uma partícula. E ela vai estar em 2D se nós tivermos apenas duas direções, em x e em y, ou duas dimensões. A hipótese simplificadora, nós podemos considerar que todas as forças atuam em um único ponto, que a resultante é dada pelo somatório das forças. Assim nós podemos construir um diagrama de corpo livre partindo apenas de um ponto, facilitando nossos cálculos. Quais os cuidados para a solução de um problema de equilíbrio de uma partícula em 2D? Tem que ter cuidado na construção do diagrama de corpo livre, atribuindo de forma correta a intensidade e a direção das forças e das componentes das forças em duas dimensões. Vamos agora resolver o problema da aplicação 1. Um objeto é mantido com peso W em equilíbrio por duas molas que relaxadas possuem comprimento de 450 mm e um cabo de 500 mm de comprimento. Sabendo que as propriedades das molas são dadas por KAB igual a 1500 Nm e KAD igual a 500 Nm, calcule a tração no cabo e o peso do objeto. Primeiro nós calculamos os ângulos dos cabos em relação ao eixo X, dos cabos e das molas em relação ao eixo X. Primeiro nós vamos ter da mola AB, vamos ter tangente de alfa igual a 0,33 sobre 0,44, que vai ser o cateto oposto sobre adjacente. Alfa é igual a 36,869 graus. Agora o ângulo entre a mola AD e o eixo X. Nós vamos ter tangente de θ igual a 0,32 sobre 0,6, que vai ser θ igual a tangente inversa de 0,32 sobre 0,6. Nós teremos θ igual a 28,07 graus. Agora nós vamos achar a força elástica em AB, que vai ser igual a constante elástica AB vezes a deformação da mola. A deformação da mola vai ser dada pelo
o valor da mola esticada, do tamanho da mola esticada, menos o tamanho original da mola, que vai ser 0,45. Para nós acharmos o valor da mola esticada, fazendo o teorema de Pitágoras, vamos ter L ao quadrado igual a 0,33 ao quadrado mais 0,58 menos 0,14 ao quadrado. L ao quadrado vai ser igual a 0,33 ao quadrado mais 0,44 ao quadrado. L ao quadrado é igual a 0,55. L é igual a 0,55 metros. Assim, nós jogamos na fórmula e achamos ΔX. ΔX é igual a 0,55 menos 0,45. ΔX é igual a 0,1. Agora nós podemos achar a nossa força elástica em AB, que vai ser KAB, que é igual a 1.500 vezes 0,1, que vai ser o nosso ΔX. FAB é igual a 150 newtons. Agora nós achamos a nossa força elástica em AD. FAD vai ser dado por KAD, que é a nossa constante elástica em AD, vezes ΔX AD, que vai ser a variação do tamanho, a deformação do tamanho da mola. O nosso ΔX AD vai ser dado por o tamanho da mola esticada menos o tamanho original dela, que é 0,45 metros. Ela esticada, nós podemos fazer o teorema de Pitágoras para achar o seu valor, que vai ser dado por 0,32 ao quadrado mais 0,46 mais 0,14 ao quadrado. L ao quadrado é igual a 0,32 ao quadrado mais 0,6 ao quadrado. L é igual a 0,68 metros. Assim nós podemos achar o nosso ΔX, que vai ser igual a 0,68 metros menos 0,45 metros. ΔX é igual a 0,23 metros. Com o nosso ΔX podemos achar a força em AD, que vai ser igual a 500, que é o valor da nossa constante elástica, vezes 0,23, que é o valor da nossa deformação. FAD é igual a 115 newtons. Agora nós vamos achar o ângulo do cabo em relação ao eixo X. Nós fazemos a tangente
de beta vai ser igual a 0,48 sobre 0,14. Beta vai ser igual a tangente inversa de 0,48 sobre 0,14. Beta é igual a 73,739 graus. Com esse ângulo, nós podemos achar as componentes da tração, que vai ser Tx é igual a T cosseno de 73,739 graus e Ty é igual a T seno de 73,739 graus. Vamos achar as nossas forças elásticas, as componentes das nossas forças elásticas. Vamos ter FAB em X vai ser igual a FAB cosseno de 36,861 graus, que vai ser igual a menos 120,01 newtons, pois está no sentido negativo de x, aí ela vai ficar vai ficar negativa. FAB y vai ser a nossa componente y, que vai ser dada por FAB seno de 36,861 graus, que vai ser igual a 89,98 newtons. As componentes da nossa segunda força elástica vão ser FAD igual a FADX vai ser igual a FAD vezes o cosseno de 28,07 graus, que vai ser igual a 101,47 newtons. A nossa componente y da força elástica AD vai ser igual a FAD vezes o seno de 28,07 graus, que vai ser igual a 84,14 newtons. Vamos agora fazer o somatório das forças em x e em y. Primeiro fazemos o somatório das forças em x. Nós vamos ter menos a força elástica em AB no eixo x, mais a força elástica em AD no eixo x, mais a tração AC no eixo x, igual a zero, pois está em equilíbrio. Assim, nós teremos a nossa tração em AC vai ser igual a
a força elástica de AB no eixo X menos a força elástica de AD no eixo X sobre o cosseno de 73,739 graus. Assim, nós teremos o nosso TAC igual a 120,01 newtons menos 101,47 newtons sobre o cosseno de 73,739 graus. Assim, nós teremos a nossa tração em AC igual a 66,17 newtons. Agora nós vamos fazer o somatório das forças em Y. Nós vamos ter força elástica de AB em Y mais força elástica de AD em Y mais tração do cabo AC em Y menos o peso P igual a zero. Assim, nós teremos o nosso peso P igual a F AB em Y mais F AD em Y mais TAC em Y. Atribuindo os valores, nós teremos 89,98 mais 54,11 mais 63,52 vai ser igual ao nosso peso, que será de 207,61 newtons. Equilíbrio de uma partícula em três dimensões. Fundamentação teórica. Uma partícula é uma quantidade de matéria que pode ser considerada por ocupar um ponto no espaço. Pode-se dizer que uma partícula em 3D está em equilíbrio quando a resultante das forças é igual a zero em todas as direções. No caso, vamos ter três dimensões, x, y e z. Quando um problema de mecânica pode ser resolvido a partir da consideração dele como uma partícula em 3D. Há alguma hipótese simplificadora? Qual? Ele pode ser resolvido adotando-se todas as forças como suas respectivas intensidades e direções. Aí, quando ele tiver essas características, nós podemos considerar o problema utilizando uma partícula em 3D. A hipótese simplificadora é que uma dessas hipóteses é considerar que todas as forças que agem em uma partícula agem partindo de um único ponto. Com isso, nós podemos fazer um diagrama de corpo livre, atribuindo todas as forças, passando por um único ponto, facilitando nossos cálculos. Quais os cuidados para a solução de um problema de equilíbrio de uma partícula em 3D? Temos que ter cuidado ao achar as componentes das forças, pois devem ser consideradas as direções corretas e as intensidades. Dessas forças, onde essas componentes serão ortogonais umas às outras
e serão em 3 dimensões, novamente x, y e z. Vamos agora responder o problema da aplicação 2. Para a aplicação 2, imagine que o monumento é sustentado por 3 cordas com linhas de ações direcionadas para o seu ponto mais baixo A. Admitindo que P igual a zero e a tração em BE valendo 0,2 newtons, determine o peso do monumento. Primeiro, nós iremos achar os pontos A, B, C e D. Levanta um pouquinho. Começa de novo. Vamos tirar aquela... Para a situação 2, imagine que o monumento é sustentado por 3 cordas com linhas de ações direcionadas para o seu ponto mais baixo A. Admitindo que P igual a zero e a tração BE valendo 0,2 newtons, determine o peso do monumento. Primeiro nós vamos achar as coordenadas de A, que vai ser 0,0 em x, 0 em y e 0 em z. Então em B nós teremos 0,018 em x, 0,2 em y e menos 0,018 em z. Em C nós teremos 0,022 em x, 0,2 em y e 0,015 em z. Para D nós teremos menos 0,024 em x, 0,2 em y e menos 0,0065 em z. Parágrafo. Nós achamos as coordenadas de B fazendo calculando, porque nós sabemos o seu valor, ele forma um triângulo. Nós vamos ter 25 milímetros e 200 milímetros. Assim, nós temos que passar esse 25 milímetros para o eixo X e para o eixo Z, fazendo a semelhança triângulo. Não, mais gravado de novo aqui. Nós achamos o seu valor, os valores de B e C e D, passando para os eixos X e Z, os seus respectivos valores, pois eles não estão alinhados com os eixos. Nós fazemos isso multiplicando o seu valor de 25 milímetros para achar o eixo X. Nós vamos fazer o cosseno 25 milímetros, que pode ser 0,025 metros, vezes o cosseno de seu respectivo ângulo θ. Para D, nós fizemos 0,025 vezes o cosseno de 15 para D em X. Para B em X, nós teremos 0,025 vezes o cosseno de 45 graus. Para CX, nós teremos 0,025 vezes o cosseno de 30 graus, que vai ser menos 0,022, pois está no
lado oposto de x, lado negativo de x. Para b nós teremos 0,018 e para c nós teremos 0,022 metros. Para y nós multiplicaremos 0,25, para z nós multiplicaremos 0,025 vezes o seno do respectivo ângulo, que vai ser dy é igual a 0,025 vezes o seno de 15. By vai ser igual a 0,025 vezes o cosseno de 45 graus, pois o cosseno de 45 vai ser igual ao seno de 45. O cy vai ser igual a 0,025 vezes o seno de 30 graus. Assim nós teremos menos 65 vezes 10 a menos 4 para dy. Para by nós teremos menos 0,018. Para cy nós teremos 0,015. Agora para os pontos E, F e G, nós teremos que descobrir ainda suas coordenadas. Assim, nós temos que nós vamos calcular. Para o ponto E, vai ser 0,035 em x, 0,4 em y, menos 0,035 em z. Nós achamos esse valor da seguinte forma: fazendo o triângulo ABD, nós vamos ter os valores 200 na altura e 25 no comprimento. Assim nós podemos descobrir o ângulo que vai ser tangente do ângulo θ igual a o cateto oposto sobre adjacente, que vai ser 25 sobre 200. Θ vai ser igual a tangente inversa de 25 sobre 200. Θ vai ser igual a 7,13. Como nós queremos saber a distância do comprimento do nosso triângulo AE, que forma com o eixo Y, nós vamos ter o mesmo ângulo, que vai ser 7,13. A altura vai ser 400 milímetros. Assim nós podemos descobrir a distância da diagonal, que vai ser dy vai ser igual a E vezes o cosseno de 7,13. Então E vai ser igual a nossa altura em Y, que vai ser 400 sobre o cosseno de 7,13. Assim nós vamos ter
é igual a igual a esse valor vai ser igual a 500, aproximadamente 500 milímetros, ou 0,05 metros. Com esse valor de E, nós podemos descobrir a sua componente em X e Z, que como nós achamos vai ser 0,05 vezes o valor que vai ser o cosseno do ângulo que E faz com o eixo X para X. Então nós temos cosseno de 45 graus. Então EX vai ser igual a 0,035. Para Y nós teremos EY igual a 0,05 vezes o seno de 45. EY vai ser igual a 0,035. EZ vai ser negativo, pois está para o lado negativo de Z. Agora para o eixo, para os pontos F e G, nós teremos para F 0,043, 0,4, 0,025. Para o ponto G nós teremos menos 0,048, 0,4 e menos 0,013. Nós achamos... É bom fazer em outra folha. Sabendo que os valores das distâncias horizontais dos nossos F e G são iguais a de E, nós podemos calcular as distâncias para o eixo X e para o eixo Y, fazendo 0,05 vezes o cosseno do ângulo para F, que vai ser igual a 15 graus. Vai ser igual a 30 graus. Isso vai ser igual a... Para X, nós teremos Fx igual a 0,043 metros. Para Y nós teremos Fy igual a 0,05 vezes o seno de 30 graus. Fy vai ser igual a 0,025 metros. Para o nosso G, nós teremos 0,05 vezes o cosseno de 15 graus. 15 graus. Vai ser igual a Gx. Nosso Gx vai ser igual a
menos 0,048, pois ele está no lado negativo do eixo x. Para y, nosso gy vai ser igual a 0,05 vezes o seno de 15 graus. Gy vai ser igual a menos 0,013. Nosso gz e o nosso fz, trocando y por z. Pronto, cortei. Agora nós vamos achar os nossos vetores, para depois acharmos os versores. Nosso vetor BE vai ser igual a E menos B, vai ser igual a 0,017 em x, 0,2 em y e menos 0,017 em z. Nosso vetor CF vai ser igual a F menos C igual a 0,021, 0,2 em y e 0,0125 em z. Nosso vetor DG vai ser igual a G menos D, que vai ser igual a menos 0,024 em x, 0,2 em y, menos 0,0065 em z. Assim nós podemos calcular os nossos versores, que vai ser dado por o vetor sobre o seu módulo. Então nosso lambda BE vai ser igual a BE sobre o módulo de BE. Nós teremos 0,084 para x, 0,993 para y e menos 0,084 para z. Nosso lambda CF, nós teremos CF sobre o módulo de CF. Vai ser igual a 0,104 para x, 0,993 para y, 0,064 para z. Nosso lambda DG vai ser igual a DG sobre o módulo de DG. Nós teremos menos 0,119 para x, 0,992 para y e menos 0,032 para z. Assim nós podemos calcular as nossas componentes das trações. Nós vamos ter as componentes da tração BE, nós vamos ter 0,084 TBE em x, 0,993 TBE em y
menos 0,084 TBE em Z. Para o nosso TCF, nós teremos 0,104 TCF, 0,993 TCF em Y, 0,062 TCF em Z. Para o nosso TDG, nós teremos menos 0,119 TDG, 0,992 TDG, menos 0,032 TDG. Agora nós fazemos a componente do peso. Vamos ter 0 em X menos W em Y e 0 em Z. Vamos fazer agora o somatório das forças em X. Vamos ter 0,0168 mais 0,104 TCF menos 0,119 TDG igual a zero. Somatório das forças em Y. Vamos ter 0,1986 mais 0,993 TCF menos W mais 0,992 TDG igual a zero. Somatório das forças em Z. Nós teremos menos 0,0168 mais 0,062 TCF menos 0,032 TDG. Desenvolvendo o sistema, nós achamos as trações e o peso. Nós teremos TCF igual a 0,63 newtons, TDG igual a 0,69 newtons e o nosso peso W vai ser igual a 1,5 newtons. Vamos agora responder a letra B da nossa aplicação 2. Se o monumento pesa 7,2 newtons e a corda CF está tracionada, a força P encontra-se em que faixa de valores? Adote um IN igual a 25 mm. Bem, como nós já sabemos, nosso lambda vai ser, nosso lambda BE vai ser E menos B igual a 0,017 em X, 0,2
em Y menos 0,017 em Z. Nosso lambda CF vai ser igual a F menos C, que será igual a 0,021 em X, 0,2 em Y e 0,0125 em Z. Nosso lambda DG será G menos D. Nós teremos menos 0,024 em X, 0,2 em Y e menos 0,065 em Z. Assim, nós sabemos que as componentes da nossa tração em BE serão dadas por lambda BE vezes o módulo da tração de BE. Nós teremos 0,017 TBE zero vírgula dois TBE em Y menos 0,017 TBE em Z. As componentes da nossa tração em CF serão dadas por o nosso lambda CF vezes a nossa tração no módulo da nossa tração em CF. Nós teremos 0,021 TCF em X, 0,2 TCF em Y e 0,0125 TCF em Z. As componentes da nossa tração em DG serão dadas por lambda DG vezes o módulo da tração em DG. Nós teremos menos 0,024 TDG em X, 0,2 TDG em Y e menos 0,0065 TDG em Z. Agora nós faremos o somatório das forças em X atribuindo as nossas forças. Nós vamos ter 0,017 TBE mais 0,021 TCF menos 0,024 TDG mais P igual a 0. Agora nós faremos o somatório das nossas forças em Y, que será 0,2 TBE mais 0,2 TCF mais 0,2 TDG menos W, que é o peso, igual a 0. Somatório das forças em Z. Menos 0,017
TBE mais 0,0125 TCF mais, não, menos, desculpe, menos 0,0065 TBG igual a zero. Agora nós temos que resolver o sistema. Vamos enumerar nossas equações. Nós teremos aqui a equação 1, equação 2, equação 3. Assim nós podemos dizer que a nossa equação 3 terá TBE igual a 0,735 TCF menos 0,382 TDG. Colocando esses valores na nossa equação 2, nós teremos TDG igual a 58,5 menos 2,821 TCF. Voltando com esse valor de TDG para a nossa primeira equação, nós teremos TBE, para a nossa primeira equação não, para a nossa equação 3. Nós teremos TBE igual a 1,077 TCF menos 22,347. Agora nós atribuímos os valores encontrados de TDG e TBE na nossa equação 1. E assim nós encontraremos 0,018 TCF menos 0,380 mais 0,021 TCF menos 1,404 mais 0,067 TCF mais P igual a zero. Agora nós acharemos, através dessa equação, 0,106 TCF igual a 1,784 menos o nosso P, que é o que desejamos encontrar. O TCF será igual a 16,830 menos 9,4. 9,433P. Como dito na questão, a nossa força, nossa tração em TCF tem que ser maior que zero, pois o cabo TCF está tracionado. Assim, nós faremos então zero menor que 16
9,830 menos 9,433 vezes P. Assim nós poderemos ter também 16,830 menos 9,433 P maior que zero. Multiplicando por menos 1 para deixar o nosso valor P positivo, nós teremos menos 16,830 mais 9,433 P menor que zero. Nós teremos agora P 9,433 P menor que 16,830. P é menor que 16,830 sobre 9,433. Assim, nós achamos P menor que 1,784 newtons. O nosso intervalo de P vai de 0. Nosso P vai ser maior que 0 e menor que 1,784. Isso se dá, pois, se P for 0 ou 1,784, não estará em equilíbrio. E P estando entre esses valores, a nossa equação vai estar em equilíbrio. Fundamentação equilíbrio de um corpo rígido em 2D. Fundamentação teórica. Um corpo rígido é a combinação de um grande número de partículas que ocupam posições fixas no espaço, todas relacionadas. Dizemos que o corpo rígido está em equilíbrio quando todas as partículas desse corpo estão em equilíbrio, ou seja, ou estão em velocidade constante ou estão paradas. Quando um problema de mecânica pode ser resolvido a partir da consideração dele como um corpo rígido em 2D. Há alguma hipótese simplificadora? Qual? Quando nós temos um sistema de forças e momentos que podem ter componentes em duas dimensões, nós podemos considerar ele um problema de corpo rígido em 2D. No caso, as duas dimensões serão x e y, serão as dimensões adotadas nos nossos problemas. A hipótese simplificadora é que nós podemos considerar que todas essas forças estão interligadas ao longo do corpo rígido, fazendo com que nosso diagrama de corpo livre esteja interligado no final, pois uma força vai interferir na outra. Quais os cuidados para a solução de um problema de equilíbrio de um corpo rígido em 2D? Temos que ter cuidado ao fazer o diagrama de corpo livre, pois cada ponto do corpo tem um diagrama próprio, e só no final nós podemos unir as nossas forças, pois há problemas em que nós temos que decompor a força em suas componentes x, y e z, e então cada ponto terá um diagrama, e depois nós unimos tudo. Quais os tipos de apoios para corpos rígidos em 2D? Quais características deles? Roletes. Tem linha de ação conhecida em apenas um sentido. Suporte basculante.
tem força com linha de ação conhecida em apenas um sentido. Superfície sem atrito, tem força com linha de ação conhecida em apenas um sentido. Cabo curto, tem força com linha de ação conhecida em um sentido. Haste curta, tem força com linha de ação conhecida em apenas um sentido. Cursor sobre haste curta, tem força com linha de ação conhecida em um sentido. Pino deslizante sem atrito, tem força com linha de ação conhecida em apenas um sentido. Pino sem atrito ou articulação, tem força de direção desconhecida em dois sentidos. Superfície rugosa, tem força de direção desconhecida em dois sentidos. Engaste, força e binária em três sentidos. Vamos agora para o problema da nossa aplicação 3. Um professor começa a ensaiar uma viga engastada, aplicando as cargas de 1 kg em B e 0,5 kg em C. Conforme a figura abaixo, qual a reação A se o ponto D da viga não encosta no apoio E? Então, vamos lá. Primeiro, para a nossa letra A, nós fazemos o somatório dos momentos em A, que vai ser igual a 0. Depois nós fazemos o somatório das forças em X, que vai ser igual a 0. E o somatório das forças em Y vai ser igual a 0, pois a nossa figura está em equilíbrio. A nossa questão está em equilíbrio. O AX vai ser igual a 0. A reação em X de A vai ser igual a 0, pois não há nenhuma força em X. Primeiro, nós vamos achar o peso do nosso bloco está em B, multiplicando pela gravidade, pois o nosso valor dado é a massa. Vai ser 1 kg vezes 9,81, que vai ser igual a 9,81 newtons. E agora o nosso peso da carga que está em C, que vai ser igual a 0,5 vezes 9,81, que é igual a 4,9 newtons. Assim, nós fazemos o somatório das forças em Y, que vai ser AY menos o PB menos o PC. Vai ser o nosso peso da carga que está em B e o peso da carga que está em C, igual a 0. AY é igual a 9,81 mais 4,9. Nossa reação em Y vai ser igual a 14,71 newtons. Agora nós vamos fazer o módulo de A, que vai ser a reação total de A. Vamos ter a raiz de AY ao quadrado mais AX ao quadrado. Vai ser igual a que vai ser igual a 14,71 newtons, pois a nossa força A vai ser igual a componente Y, pois só a força em AY. Agora vamos fazer o somatório dos momentos em A.
vai ser igual a zero. Nós teremos o momento em A menos a força, o peso em B, que vai ser 9,81 vezes a distância, que vai ser 0,2 metros, menos o nosso peso em C, que vai ser 4,9 vezes a distância de A até o peso em C, que vai ser 0,3 metros. Isso vai ser igual a zero. Nosso momento em A vai ser igual a 3,43 newtons metro. A nossa letra B. Qual seria o valor da mesma reação se o apoio flexível em E exercesse na viga uma força de 6 newtons para cima? Lembrando que as questões são resolvidas desconsiderando o peso da viga. Então, nós vamos ter, novamente, somatório dos momentos em A igual a zero, somatório das forças em X igual a zero, somatório das forças em Y igual a zero. Novamente, o nosso AX vai ser igual a zero, pois continua sem haver forças no eixo X. E vamos fazer o somatório das forças em Y. Nós vamos ter AY menos PB, que é o peso da carga que está em B, menos o peso da carga que está em C, mais nosso FE, que vai ser a força da reação em E, igual a zero. Nosso AY vai ser igual a 9,81 mais 4,9 menos 6. Então, nós teremos o nosso AY igual a 8,71 newtons. Agora nós vamos achar o módulo da nossa força A, que vai ser dado pela raiz de AY ao quadrado mais AX ao quadrado. Nós teremos a raiz de 8,71 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Vai ser igual a 8,71 newtons. Agora, nós vamos fazer o momento em A. Somatório dos momentos em A. Nós vamos ter os momentos em A igual a zero. Assim, nós vamos ter um momento em A menos 9,81 vezes a distância, que vai ser 0,2, menos 4,9 vezes a distância, que é 0,3, mais 6 vezes a distância, que vai ser 0,4. Assim, o nosso momento em A vai ser igual a 9,81 vezes 0,2 menos 4,9 vezes 0,3 mais 4,9 vezes 0,3 menos 6 vezes 0,4. O nosso momento em A vai ser igual a 1,032 newtons metro.
Equilíbrio de um corpo rígido em 3D. Fundamentação teórica. Corpo rígido é um corpo ideal resultante de um grande número de partículas que ocupam posições fixas no espaço, todas relacionadas. Disse que um corpo rígido em 3D, para estar em equilíbrio, tem que ter a resultante das forças em todas as direções zeradas, ou seja, tem que ser nulas essas componentes para poder esse corpo estar em equilíbrio. Uma força tem que anular a outra. Quando um problema de mecânica pode ser resolvido a partir da consideração dele como um corpo rígido em 3D. Quando tivermos um sistema de forças e momentos dispostos em 3 dimensões, nós podemos considerar que este problema é um problema de equilíbrio de um corpo rígido em 3D. A hipótese simplificadora é que nós podemos considerar que todas as forças ao longo do corpo rígido estão interligadas, fazendo com que uma força age na outra mesmo que não estejam agindo no mesmo ponto. Quais os cuidados para a solução de um problema de equilíbrio de um corpo rígido em 3D? Temos que ter cuidado ao construir o diagrama de corpo livre, pois cada ponto do corpo que estiver sobre a ação de uma força vai ter um diagrama de corpo livre, ou seja, cada ponto pode ter mais de uma força, cada ponto que estiver sobre o corpo rígido pode ter mais de uma força agindo sobre ele, ou então uma força pode ser desmembrada em suas componentes, e no final nós podemos juntar todas as forças. Quais os tipos de apoios para corpos rígidos em 3D? Quais as características deles? Esfera. Tem força com linha de ação conhecida, possui uma única incógnita. Superfície sem atrito. Linha de ação conhecida e apenas uma única incógnita. Rolete sobre superfície rugosa. Tem linha de ação conhecida e 2 componentes de força. Rolete sobre trilho. Tem linha de ação conhecida e 2 componentes de força. Superfície rugosa. Linha de ação conhecida e 3 componentes de força. Rótula. Tem 3 componentes de força, mas não tem linha de ação conhecida. Junta universal. Tem 3 componentes de força e um binário. Engaste. Tem 3 componentes de força e 3 binários. Dobradiça e mancal sustentados apenas por carga radial. Tem 2 componentes de força e 2 binários. Pino e suporte. Tem 3 componentes de força e 2 binários. Dobradiça e mancal por empuxo axial e carga radial. Tem 3 componentes de força e 2 binários. Vamos agora para a resolução do nosso problema da aplicação 4. Para a questão 4, nós temos que achar as reações em A e as trações da corda para P igual a 0. Então, primeiro nós achamos os pontos. Onde D é 0,65 em X e em Y é 0,2, em Z é 0. O ponto E vai ser 0
0,45 em x, 0,008 em y e 0 em z. O ponto F vai ser 0,45 em x, 0 em y e 0,06 em z. O ponto G vai ser 0 em x, 0,2 em y, 0,42 em z. O ponto H vai ser 0 em x, 0,32 em y e 0 em z. O ponto I vai ser igual a 0 em x, 0,4 em y e menos 0,44 em z. Ponto A, nós temos 0, 0 e 0 em x, em y e em z. O ponto B, nós temos 0,45 em x, 0 em y e 0 em z. Ponto C, nós temos 0,65 em x, 0 em y e 0 em z. Agora nós iremos calcular os vetores para posteriormente calcular os versores das trações. O vetor DI vai ser I menos D, nós teremos menos 0,65 em x, 0,2 em y, menos 0,44 em z. Agora o nosso vetor EH vai ser H menos E, que vai ser igual a menos 0,45 em x, 0,24 em y e 0 em z. Nosso vetor FG vai ser G menos F, nós teremos menos 0,45, 0,2 em y e 0,36 em z. Agora nós iremos achar os versores. O nosso lambda DI vai ser igual a o nosso DI sobre o seu módulo, que vai ser igual a menos 0,802 em x, 0,246 em y e menos 0,543 em z. O nosso lambda EH vai ser igual a EH sobre o módulo.
nós teremos menos 0,882, 0,470 em Y e 0 em Z. O nosso lambda FG, nós teremos FG sobre o módulo de FG. Vai ser igual a menos 0,737 em X, 0,327 em Y, 0,590 em Z. Agora nós vamos multiplicar o nosso lambda pela tensão para achar as componentes de cada tensão. A nossa componente da nossa tensão em DI vai ser lambda DI vezes a nossa tração em DI. Vai ser igual a menos 0,802 tração em DI, vírgula 0,246 tração em DI no eixo Y, menos 0,543 tração em DI no eixo Z. A nossa tração em EH vai ser lambda EH vezes a nossa tração em EH, as componentes. Então, nós teremos menos 0,882 TEH, vai ser a nossa tração em EH, em X, 0,470 TEH em Y e 0 em Z. Nossas componentes de atração em FG vão ser lambda FG vezes a nossa tração em FG. Vai ser igual a menos 0,737 TFG em X, 0,327 TFG em Y, 0,590 TFG em Z. Agora nós fazemos as componentes das forças. Nós teremos F, vai ter o valor 0 em X, menos 360 em Y e 0 em Z. E as suas distâncias vão ser 0,45 em X, 0 em Y e 0,06 em Z. A nossa segunda força, nós teremos 0 em X, menos 280 em Y, 0 em Z. As suas distâncias serão 0,65 em X, 0 em Y e 0 em Z. Nós faremos o somatório das forças. Nós vamos ter menos 0,802 TDI
menos 0,882 TEH menos 0,737 TFG mais AX vezes I, que vai ser o nosso vetor diretor, mais 0,246 TDI mais 0,470 TEH mais 0,327 TFG mais AY menos 360 menos 280 vezes J mais menos 0,543 TDI mais 0,590 TFG mais AZ em K. Agora nós vamos calcular as nossas forças em relação ao ponto A. Nós teremos RAF igual a F menos A. E nós teremos 0,45 em X, 0 em Y e 0,06 em Z. Agora nós calculamos R AE. Nós teremos E menos A. Vai ser igual a 0,45 em X, 0,08 em Y e 0 em Z. Nós calcularemos agora RAD, que vai ser D menos A, e nós teremos 0,65, 0,2 em Y e 0 em Z. Agora nós calcularemos RAC. Nós teremos C menos A, que vai ser igual a 0,65 em X, 0 em Y e 0 em Z. Nós calcularemos agora RAH. Vai ser H menos A. Vai ser igual a 0 em X, 0,32 em Y e 0 em Z. Agora nós calcularemos os momentos em A, que vai ser igual ao somatório dos momentos em A igual a zero. E nós teremos RAF vezes TFG mais multiplicação vetorial mais RAF vezes F mais RH vezes TH mais RAD vezes TDI
mais R AC vezes W. Agora nós fazemos as multiplicações vetoriais e achamos as seguintes equações. Menos 0,0196 TFG mais 21,6 menos 0,1086 TDI vezes I mais mais menos 0,309 TFG mais 0,352 9 TDI em J mais 0,147 TFG menos 162 mais 0,282 TEH mais 0,3.203 TDI menos 182 em K. Assim nós teremos as seguintes equações: menos 0,0196 TFG mais 21,6 menos 0,1086 TDI igual a zero em X menos 0,309 TFG mais 0,3529 TDI igual a zero em Y. Nós teremos 0,147 TFG menos 162 mais 0,282 TEH mais 0,3203 TDI menos 182 igual a zero. Resolvendo essas nossas equações, resolvendo o sistema, nós acharemos os valores das trações. TFG é igual a 188
0,33 newtons. TDI é igual a 164,9 newtons. TEH é igual a 934,38 newtons. Agora vamos calcular os valores de A, das componentes de A. Utilizando a fórmula que nós fizemos do somatório, nós vamos ter somatório das forças em Z vai ser igual a 0,543 TDI mais 0,590 TFG mais AZ igual a zero. A partir disso, nós teremos AZ igual a menos 21,57 newtons. Agora nós teremos o somatório das forças em Y igual a 0,246 TDI mais 0,470 TEH mais 0,327 TFG menos 360 menos 280 mais AY igual a zero. AY é igual a 98,7 newtons. O somatório das nossas forças em X vai ser igual a menos 0,802 TDI menos 0,882 TEH menos 0,737 TFG mais AX igual a zero. Assim, o nosso valor de AX é igual a 1095,17 newtons. Vamos agora para a nossa letra B da questão 4. Nós teremos agora o P valendo 50 newtons. Primeiro nós fazemos a multiplicação vetorial do vetor posição RAC por P, que vai ser igual a 0 em X menos 32,5 em Y e 0 em Z. Assim, nós teremos, acrescentando P às nossas equações do momento, nós teremos menos 0,0196 TFG vai ser mais 0,1086 TDI igual a 21,6. Para nosso momento de A em relação ao eixo Y, nós teremos menos 0,309 TFG mais
0,3529 TDI igual a 32,5. Para os nossos momentos do eixo A em relação ao eixo Z, nós teremos 0,147 TFG menos 162 mais 0,282 TEH mais 0,3203 TDI, que é igual a 182. Nós, resolvendo o nosso sistema, nós teremos TFG, quando P for 50 newtons, vai ser 101,1 newtons. TDI 180,6 newtons e TEH vai ser igual a 961,96 newtons. Agora, acrescentando P às nossas fórmulas das forças, nós teremos a força em Z vai ser igual a menos 0,543 TDI mais 0,590 TFG mais AZ mais 50, que é o nosso P, igual a zero. AZ vai ser igual a menos 11,59 newtons. Para o nosso FY, nós teremos 0,246 TDI mais 0,470 TH mais 0,327 TFG menos 360 menos 280 igual a zero, mais o nosso AY. AY é igual a 110,4 newtons. Somatório das forças em X vai ser igual a menos 0,802 TDI menos 0,882 TEH menos 0,732 TFG mais AX igual a zero. AX vai ser igual a 1067,8 newtons.